Quando o nome é Bolsonaro, a manchete é fuga. Mas quando o sobrenome é Lula da Silva, a mesma situação vira, assim, um elegante retorno a Madrid. Exato. E é curioso, né? A gente está falando do filho do presidente, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele deixa o Brasil bem no momento em que uma investigação da Polícia Federal sobre ele começa a esquentar de verdade. E o caso, olha, vai muito além de uma simples viagem. Envolve acusações bem pesadas de corrupção. E também a gente vai ver uma mobilização do Palácio do Planalto para basicamente blindar o investigado. É um silêncio seletivo que levanta muitas perguntas. É disso que vamos falar. Mas antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Vamos lá, então. Para começar, vamos aos fatos dessa, digamos, viagem. O Fábio Luiz, o Lulinha, passou as festas de fim de ano aqui no Brasil. Coisa de umas 3 semanas. Certo. E o detalhe, que é no mínimo curioso, é que durante todo esse período não existe nenhum registro público de encontro com o pai, o presidente da República. Uma família unida, mas discretíssima pelo visto. Exatamente. E a volta dele para Madrid, na Espanha, acontece, assim, na hora H, justo quando as investigações da PF ganham mais corpo. E que investigações são essas? É importante a gente aprofundar nisso. O nome do Lulinha aparece ligado a uma figura central, Antônio Carlos Camilo Nunes. O famoso careca do INSS. Esse mesmo. O careca é apontado pela PF como principal operador de um mega esquema de desvio de recursos. E não é qualquer recurso. É dinheiro de aposentados e pensionistas. O que torna tudo ainda mais grave. Sem dúvida. E a conexão fica muito, muito clara com um depoimento crucial de um ex-auxiliar desse operador. O depoimento traz números. E é aí que a coisa fica séria. E que números são esses? Primeiro, que o Lulinha teria recebido valores milionários do esquema. E mais, ele receberia uma espécie de mesada. Mesada? Sim, uma mesada estimada em cerca de R$300 mil. 300 mil reais por mês. A acusação é pesadíssima. E não para por aí, né? Existem outros elementos que conectam os dois. Que seriam? A PF tem em mãos mensagens datadas de 6 de outubro de 2024. Nessas mensagens, o careca do INSS instrui um funcionário a entregar um, entre aspas, medicamento no apartamento do Lulinha em São Paulo. Medicamento. Imagino que a polícia não acredite que era um analgésico, certo? Exatamente. A suspeita é de que medicamento era um código para dinheiro vivo. E tem mais. A entrega deveria ser feita em nome da esposa do Lulinha, a Renata Moreira. E para fechar esse pacote de indícios, tem um registro de uma viagem que Lulinha e o careca fizeram juntos para Portugal. E... A passagem aérea do filho do presidente foi comprada pelo próprio lobista. Entendi. Então não é só um depoimento. São mensagens, viagens, um conjunto de fatos que indicam uma proximidade bem suspeita. É um mosaico de evidências, como se diz no jargão policial. E isso nos leva à reação das instituições, que também é parte fundamental da história. Certo. Porque não é especulação da imprensa, viu? O próprio diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele confirmou publicamente as investigações. A frase dele foi sintomática. Ele disse: infelizmente, o nome dele, Lulinha, apareceu. A palavra infelizmente aí diz muito, né? Diz tudo. E o presidente Lula também se manifestou. Disse aquilo que se espera. Se o filho fez algo de errado, terá que responder por isso. Uma declaração para as câmeras, talvez. Porque o que a gente vê nos bastidores é outra história. Completamente outra. E aí a gente entra na parte da blindagem política. A tal da CPMI do INSS. Exato. Enquanto o discurso público era de isenção, a gente viu uma movimentação pesada do governo no Congresso. A ordem vinda diretamente do Palácio do Planalto foi clara. A base governista tinha que atuar com força total para impedir a instalação da CPMI do INSS. E conseguiram, né? Conseguiram. Ou seja, na prática, enquanto o discurso é "a justiça vai ser feita", a ação política nos bastidores é de contenção total. É para evitar que a investigação chegue perto demais do filho do presidente. É o famoso 2 pesos, 2 medidas entrando em cena. E aqui a comparação se torna inevitável, né? Com o caso do Eduardo Bolsonaro. Exatamente.
Vamos lembrar como a mídia e a própria esquerda trataram o Eduardo Bolsonaro quando ele permaneceu nos Estados Unidos em meio a investigações. Os termos fujão, arregão, isso foi martelado à exaustão, virou quase o sobrenome dele por um tempo. É verdade. E vale pontuar a diferença da natureza das acusações, que é algo que o pessoal costuma esquecer. Um ponto crucial. As investigações contra o Eduardo Bolsonaro eram, na sua maioria, baseadas em palavras, em opiniões políticas, coisas que a fonte dele, claro, enquadrava como perseguição judicial. Já no caso do Lulinha. A história é outra. Aqui não se investiga um post em rede social ou uma fala polêmica. A gente está falando do suposto recebimento de dinheiro. E não é qualquer dinheiro, é dinheiro de um esquema que, em tese, roubava aposentados. A gravidade é enorme. E mesmo assim, a narrativa da imprensa é suave. É retorno a Madrid, é deixa o país. Não tem o rótulo de fuga em lugar nenhum. o que nos leva àquela pergunta, né? Aquela pergunta inevitável. Imagina só se fosse um dos filhos de Bolsonaro recebendo 300 mil reais por mês de um esquema de corrupção indo para o exterior. Qual seria a manchete no Jornal Nacional? Seria retorno a Miami ou seria fuga para os Estados Unidos? A resposta parece bem óbvia, né? Parece. E isso é o centro da nossa discussão hoje. Então, vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, a gravidade da investigação. Não é pouca coisa. É o filho do presidente sendo conectado a um esquema de desvio de dinheiro público. Dinheiro dos mais vulneráveis, é bom sempre repetir. Sempre. Segundo, a gente viu uma clara operação de blindagem no Congresso para barrar a CPMI do INSS, mostrando a força do governo para proteger os seus. E por último, esse silêncio seletivo, né? O tratamento completamente diferente dado pela grande mídia. Exatamente. O que, no fim das contas, reforça a sensação de que, dependendo de quem você é e, principalmente, de quem é o seu pai, as regras do jogo mudam, as manchetes mudam. No Brasil, parece que não é o fato que define a manchete, é o sobrenome. É a conclusão que fica. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o caso do Lulinha teria o mesmo tratamento se o sobrenome fosse Bolsonaro? Comenta aqui embaixo.